Eu quero falar hoje com você sobre uma coisa que ela não é intuitiva, ao contrário, a gente geralmente não pensa sobre isso, mas que para a criança ela pensa sobre, ela só não consegue verbalizar e é de extrema importância no processo de educação. Quem já me acompanha há algum tempo sabe que eu bato muito na tecla da conexão, de você criar conexão com o seu filho. E eu bato muito na tecla também de que não é porque é pai e mãe que obrigatoriamente tem conexão com a criança. É óbvio que o pai e a mãe tendem, né, de tendência a ter conexão com o filho, mas tem alguns que não têm. E quando eu falo de conexão, é aquele sentimento de que você entende aquela pessoa e que aquela pessoa te entende de volta e que vocês trocam experiências e que vocês trocam momentos que são satisfatórios. Isso fica bem marcante, isso fica bem claro na fase da adolescência. Adolescente que geralmente acha que os pais não entendem, que os pais não escutam. Ah, minha mãe não me entende, minha mãe não me escuta. Ah, minha mãe não sabe o que acontece na minha vida. Eles começam a dividir a vida deles somente com os amigos. E isso vem de uma infância de desconexão. Por mais que a mãe ame, gente, me fugiu a palavra. Por mais que a mãe ame. Opa! Sem condições, incondicionalmente. Opa, esqueci, eu lembrei. Por mais que os pais amem incondicionalmente os filhos deles, isso não significa que, de fato, a criança se sinta amada, né? Existe diferença entre as duas coisas. Isso não significa que a criança se sinta conectada, que a criança se sinta compreendida, que a criança se sinta escutada. A conexão não é sobre o sentimento que você tem pelo seu filho. A conexão é sobre a percepção do sentimento que o seu filho tem. Entende? A percepção, ele conseguir olhar e ele conseguir de fato se sentir amado. Porque a gente faz muita coisa pelos filhos por amor que eles simplesmente não consideram, que eles nem sabem que existem, que para eles não são importantes. É importante para a gente, mas não é importante para eles. E essas coisas que não são importantes para eles, eles não dão bola, eles não percebem aquilo como afeto, eles não percebem aquilo como conexão. A conexão só é válida, ela só existe de fato quando a criança percebe, quando a criança entende, quando para a criança aquilo é válido, não quando para o adulto aquilo é válido. Eu vou te dar um exemplo. Você trabalha para pagar a escola particular do seu filho, supondo que o seu filho estude numa escola particular, tá? É só um exemplo. Você trabalha para pagar a escola particular do seu filho. Para você, pagar a escola particular do seu filho é um ato de amor, certo? Você trabalha, você tira do seu dinheiro, custa caro, a gente sabe que a escola é cara, é material, é uniforme, é um monte de coisa, e você faz isso por amor. Você faz isso porque você quer pagar uma escola com qualidade, que seja segura, que o seu filho possa brincar, que ele possa aprender, enfim, que isso possa contribuir para o futuro dele de alguma forma. Bacana, legal. Isso funciona dentro da sua cabeça. O seu filho não tá nem aí para a escola que você paga. Não tá nem aí. A criança não sabe o que dinheiro significa. Ela não vê valor monetário de dinheiro nas coisas. E para ela é indiferente se você paga ou não a escola. Se você falar para o seu filho, eu preciso trabalhar para pagar a sua escola, ele nem sabe o que isso significa. A criança não sabe, ela não entende. Mesmo que ela entender a parte teórica da coisa, na prática, ela não sente que o fato do pai pagar a escola é um ato de amor. Isso é uma coisa que só outro adulto consegue compreender. Isso é uma coisa que só outro adulto consegue entender. O seu filho não. E eu vou muito mais além. Se você está passando necessidade em casa e vocês não têm comida para todo mundo, você deixa de comer para dar para o teu filho. Você deixa, eu tenho certeza absoluta. Toda mãe deixaria de comer para dar para o filho. O filho não percebe isso como um ato de amor. O filho não percebe, a criança não tem percepção de que está faltando, a não ser que a situação esteja muito gritante. Mas enquanto ela tiver o que comer, ela não consegue reparar que a mãe não tem. Ai, nossa, meu filho é egoísta. Não, ele é só criança. E ainda bem que ele não repara nisso, que se reparasse ele ia sofrer muito mais. E aí você ia ter dois problemas, a sua situação difícil, o seu sofrimento e o da sua criança. Então, muitas vezes a criança não repara. Quando você tira da sua boca para dar para o seu filho, ele não repara, ele não conta, ele não entende, ele não visualiza aquilo e pensa: nossa, como a minha mãe me ama, como a minha mãe é maravilhosa, ela tirou dela para dar para mim. Gente, a criança não pensa isso, só outro adulto consegue reconhecer o que você está fazendo pelo seu filho. A criança não. Você pode fazer isso o dia inteiro, você pode fazer isso em todas as refeições, tirar da tua boca para dar para o teu filho. Para ele isso não conta. Ele não percebe esse amor específico. Existe amor aí e ele não percebe.
Isso não significa que você tenha que deixar de fazer. A criança precisa que você faça isso por ela enquanto ela é uma criança. Isso faz parte da infância. Se eles fossem capazes de perceber tudo, se eles fossem capazes de entender tudo, eles não iriam precisar de pai e mãe. A gente nasceria pronto, vai para a vida, cada um cuidar do que é seu. Então a gente só precisa de pai e mãe para que a gente consiga ser zelado e cuidado nessa fase da qual a gente não entende esse tipo de coisa. E demora para entender, tá? Olha lá, a Eunice perguntou a partir de qual idade ele começa a ter percepção e reconhecer. Então, a criança tem percepção e reconhece que ela é amada a partir dos primeiros meses de vida. A questão não é a criança reconhecer que ela é amada, a questão é como a criança reconhece que ela é amada. Porque eles sabem se eles são amados ou não. Eles só não sabem do jeito que a gente quer que eles saibam. Então você tira da sua boca para dar para o seu filho e isso ele não percebe, demora para perceber, tá? Demora, isso vai ser lá para a fase da adolescência. Criança até 10, 11 anos, mesmo já estando grandinha assim, eles não percebem, eles não dão valor para esse tipo de coisa. A minha mãe trabalha muito para pagar a minha escola, meu pai trabalha muito para pagar meu plano de saúde, a minha mãe tirou da boca dela para me dar. Demora. Isso é lá para a fase da adolescência, início da vida adulta, quando eles vão perceber, nossa, minha mãe fez isso por mim. É aí que a gente começa a entender os nossos pais. Antes disso, ninguém entende. Antes disso, não tem capacidade cognitiva para entender. Ele não faz porque ele não quer, não é porque o seu filho não quer entender, é porque ele não consegue entender. O cérebro dele não está pronto. Mas ele sabe, desde muito nenenzinho, se ele é amado ou não. Porque ele percebe outras coisas. Isso ele não percebe, mas outras coisas ele sabe. Então, por mais que você tire o pão da sua boca para dar para sua criança e ela não perceba, você fez ali com todo o seu coração e ela não sabe disso. Mas a criança sabe e ela percebe que ela é amada quando você para brincar de carrinho com ela. É pequeno, para você é uma besteira, mas é no momento em que você para, por exemplo, tá? Esse é só um dos momentos, não é o único. No momento em que você para brincar de carrinho com seu filho no tapete, ali ele se sente amado, ali ele percebe. É diferente, vocês acabaram de jantar, você saiu da mesa com fome e o seu filho não viu. E se viu, ele não percebeu, ele não entendeu. Ele pode ter visto, mas ele processar a informação é outra história, tá? É a mesma coisa do que você vê duas pessoas conversando numa língua que você não fala. Se você vê duas pessoas conversando em japonês e você não entende japonês, você tá vendo? Você tá entendendo? Então a criança pode estar vendo, mas para ela aquilo ali é japonês. Ela não sabe o que tem por trás daquilo, ela não entende, ela não processa. Você não entende o que o casal está conversando em japonês, mas você sabe que tá rolando uma conversa ali. Mas o seu entendimento é superficial. É assim que a criança enxerga esse tipo de situação. Mas aí você termina de jantar, sai da mesa com fome, porque você deixou comida pro teu filho. Senta no chão para brincar de carrinho, de boneca, panelinha, o que for, o que a sua criança gostar de brincar no tapete com ele. Ali ele se sente amado. Ali ele percebe. A percepção da criança é diferente das coisas que a gente faz por ela. Então a gente tem essa sensação de que os filhos são ingratos e não é bem ingratidão, né? Porque ingratidão é quando a pessoa ela só reclama ou ela não consegue, ela não se esforça para olhar para a situação de uma outra forma. E não é que a criança não se esforça para entender você, é que ela não tem cérebro maturado, não tem cérebro maduro, pronto para entender você. O cérebro dela não está pronto para fazer isso. A fase da infância não permite que a criança entenda algumas coisas. Algumas coisas são extremamente abstratas para a criança e eles demoram aí alguns anos para cair nesse mundo, cair essa ficha. Então, não é uma questão do seu filho ser ingrato, é só uma questão dele ser criança. E é bom, nesse caso, que ele não perceba. Porque quando a criança começa a perceber esse tipo de coisa antes da hora, traumatiza. Se a criança de 3, 4 anos percebe que a mãe está passando fome, eu estou dando um exemplo aqui drástico, gente, para vocês entenderem o contexto, tá? Mas é drástico esse exemplo. Se a criança de 3 anos percebe que a mãe dela está passando fome, aí a criança começa a sofrer com isso. A criança começa a ficar angustiada com isso. E isso possivelmente vira um trauma. Essa pessoa vai crescer traumatizada por ter passado necessidades extremas na infância. Então, enquanto a criança não está percebendo, significa que está tudo seguindo o seu fluxo natural. Problemático é quando a criança percebe. Entende o que eu quis dizer? Nesse tipo de situação, problemático é quando a criança percebe. Poxa, a minha mãe deixou de comer para dar para mim. Quando a criança é muito pequenininha e ela começa a perceber esse tipo de coisa, aí vira trauma. Por quê? Porque apesar dela ter percebido o que não era para perceber, ela não tem como lidar.
ela não tem condições emocionais para processar aquilo. Se isso é difícil para a gente que é adulto, imagina para a criança que é criança. Se um adulto, diante dessa situação, já acha difícil, já acha complicado, é difícil para a gente lidar com isso, a gente já fica preocupada, a gente já fica angustiada, imagina a criança. Então, para eles é muito complicado lidar com esse tipo de informação. E daí é mais saudável que eles realmente não percebam.